Bom dia, família, bom dia, meus amigos. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra na carta aos Romanos, no seu capítulo 1, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que Paulo, em incontáveis textos, ele se apresenta como servo. E meditando sobre servo, estudando sobre isso, a gente percebe que servo tem a mesma conotação, o mesmo sentido, a mesma ênfase de escravo. E escravo, sabemos nós que escravo não tem vontade própria, tem de obedecer ao seu senhor sem questionar. E de uma ótica geral, respeitando sua crença, seja ela qual for, o princípio da obediência vai sempre ser o mesmo, obedecer sem questionar. Mas o que eu quero me focar aqui é entender a humildade de Paulo quando se coloca como servo. Uma pessoa, podemos dizer, que tinha doutorado, porque estudou na melhor escola da época, podemos dizer que a melhor faculdade. Paulo era muito conhecedor de vários aspectos, várias áreas, e aqui ele se apresenta como servo. E o que me deixa maravilhado é que nós sabemos que o escravo ele não tem vontade própria, mas ele é dominado. Inclusive na época dos senhores feudais, os escravos, quando não obedeciam, ou até mesmo por estar cansados, não conseguissem executar a tarefa que lhes era imputada, que lhes era obrigado, eles sofriam punição, era amarrado. Eu não me lembro o nome da madeira, mas eu sei que, não sei se era quilombo, eu sei que eles eram amarrados e torturados. Suas carnes eram cortadas e eles apanhavam para exemplo dos outros, para que os outros obedecessem aos seus senhores. Então a punição era castigo, era chicotadas, e eles eram muito machucados. E Paulo aqui ele se apresenta como servo, poderia ter sido escrito escravo porque é o mesmo sentido, mas não é escravo que faz por obrigação, por medo, mas sim ele reconhece o amor de Deus e ele executa tudo que o Senhor pede. E na questão de não questionar, quem de nós já não questionamos a Deus? Já não falamos, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que estamos passando por isso? O próprio Paulo, ele tem esse questionamento. Eu me recordo agora de uma passagem onde ele diz que um enviado de Satanás veio a esbofeteá-lo. E que interessante, porque eu fui meditar sobre esse texto e ele fala que clamou 3 vezes ao Senhor. E esse 3 vezes tem um sentido assim. Sabe quando nós conversamos com alguém e a pessoa tenta nos afrontar e a gente fala, pô, chega, para por aí, você está pisando em terreno minado. E a pessoa vem, continua, insiste, e você avisa pela 2ª vez, olha, chega, você pode sofrer uma consequência grave se você continuar insistindo. Porque Paulo avisava porque ele foi soldado, ele tinha prazer em matar cristãos. Então se uma pessoa vem tentar esbofeteá-lo, se ele quisesse se defender, era muito provável que ele vencesse essa guerra e assassinasse até essa pessoa. Mas por ele ser uma nova pessoa, ele avisa. E na 3ª vez, quando eu creio dessa forma, que ele falou, agora Senhor, o Senhor não tomou uma posição, vou eu tomar minha posição. E tomar uma atitude agora diante dessa pessoa que vem me esbofetear. E quando ele pensou em tomar uma atitude, ele escuta uma voz de Deus a dizer, Paulo, a minha graça te basta. Por que eu quis trazer ênfase a isso?
nós conosco é a mesma forma, né? A gente está passando dores, ou perda, ou dificuldade, ou adversidade, não importa o tipo de agressão que nós estamos passando, ou de dificuldade, a gente tem que questionar a Deus. Por que, Senhor, isso? Por que, Senhor, aquilo? Mas a gente precisa entender que ser servo de Deus ou viver uma vida com Cristo, a gente não tem mais vontade. A gente segue e trilha a vontade e o caminho que Deus nos escolheu para nós. Na verdade, o que eu mais quis compartilhar foi essa palavra mesmo, servo, se submeter à vontade de Deus, viver em amor, obedecendo Ele não por medo, mas sim por prazer e porque Ele nos amou primeiro. Eu gostaria de relatar até uma história, não sei se é de conhecimento dos irmãos, referente a um escravo da orelha furada. Eu já ouvi algumas histórias sobre ele e gostaria de compartilhar. Esse escravo, olha que interessante, né? O escravo vivia com o Senhor e esse Senhor era muito bom com ele, né? O pagava certo, o alimentava, dava moradia. Esse Senhor era tão bom que passou-se um período e ele liberta esse escravo e fala: não, a partir de agora você não tem mais obrigação, inclusive dá alguma propriedade, uma condição financeira para que ele vivesse só com a sua família, né? Vivesse a sua vida com a sua família. Mas todos os escravos serviam por obrigação. E ele foi lá e pega um ferro e fura a sua orelha, mostrando que ele tinha um dono, né? Uma marca. E mesmo tendo a carta de liberdade, no caso uma carta de alforria, ele prefere continuar servindo ao seu Senhor, porque o seu Senhor é muito bom, ele não tem o porquê se distanciar. Ele fura a sua orelha e continua servindo por toda a sua vida, mas não por obrigação, ele tinha prazer. E que a gente pegue esse escravo que escolheu por amor servir ao seu Senhor, furou a sua orelha e marcou. Que nós tenhamos a nossa orelha furada, que nós temos a marca de Cristo, para sermos escravos de Cristo e viver uma vida reta ao nosso máximo, dar sempre o nosso melhor, por amor a Ele, porque Ele é bom, a sua vontade é perfeita e agradável. Que nós venhamos compreender, aceitar, porque Ele é onisciente, então o propósito Ele sempre vai conhecer, Ele sempre sabe o final de tudo. Nós é que somos limitados e questionamos às vezes por não conhecer o efeito da causa. Mas que nós viemos nesta manhã, neste dia, a entender que fazer a vontade de Deus é o melhor. Que ser escravo de Deus em prazer é melhor, em amor. Que venhamos viver nesta manhã, que venhamos aprender mais e mais. E venhamos nos dedicar ao conhecimento deste Deus através das Escrituras, através da história da igreja, numa constante, sem cessar. Que o Senhor nos dê prazer, dia após dia, a aprendermos dele. Irmãos, desculpa a extensão desse áudio, é que falar do amor de Deus é sempre maravilhoso. Falar desse Senhor que nos comprou com um preço impagável. Nós, por mais que trabalhemos a nossa vida inteira em prol ao reino, não conseguiremos pagar o preço que já foi pago na cruz do Calvário. Tenham todos um bom dia. Glória a Deus, graça e paz.